Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, no último vídeo que nós gravamos aqui, nós estávamos falando, né, sobre as navegações portuguesas. Então, quais foram os impactos da navegação portuguesa para o Novo Mundo, né? Então, qual era a necessidade dos portugueses? Então, com a chegada dos portugueses na Índia, então abriu o precedente, né, de um novo país também buscar novas rotas para o Oriente, no caso, a Espanha. Então, nós vamos debater um pouquinho aqui sobre a conquista espanhola dos oceanos. Então, como os espanhóis chegaram a conquistar as rotas até a América. Bem, então, quando nós falamos em Espanha, a Espanha, diferentemente de Portugal, durante o século XV, ainda estava durante o período das guerras das reconquistas. Então, os espanhóis ainda estavam expulsando os muçulmanos da Península Ibérica, mas isso, né, fez com que, né, aos poucos, a coroa espanhola foi se organizando e a chegada de alguns navegadores na corte espanhola vai fazer com que a rainha, né, se disponibilize a financiar esses aventureiros, esses expedicionários. E o primeiro deles foi o Cristóvão Colombo, né? Então, Cristóvão Colombo como um dos principais navegantes da Espanha. Então, vamos iniciar aqui esse contexto. Bem, então, como eu coloquei para vocês, quem era o Cristóvão Colombo? Então, qual a importância do Cristóvão Colombo para as navegações na Espanha? Bem, então, quando nós falamos do Cristóvão Colombo, ele foi o desbravador que chegou até a América. Mas eu vou colocar aqui algumas coisas que vão, né, mostrar o Cristóvão Colombo por um outro lado. Bem, então, o Cristóvão Colombo, ele teoricamente nasceu em Gênova entre 22 de agosto, né, e 31 de outubro de 1451, em Valladolid, né? No caso, ele morreu em 20 de maio de 1506, após a conquista, né, da América. Então, foi um navegador, explorador genovês, então, responsável por liderar a frota que alcançou o continente americano em 12 de outubro de 1492, sobre as ordens dos reis católicos da Espanha, no chamado Descobrimento da América. Então, ele empreendeu a sua viagem através do Oceano Atlântico com o objetivo de atingir a Índia, tendo, na realidade, descoberto as Ilhas Canárias nas Antilhas, e mais tarde, né, conseguiu navegar no Golfo do México, na América Central. Bem, então, Cristóvão Colombo, ele realizou algumas viagens para a América depois da sua chegada nas Ilhas Canárias, né, nas Ilhas Caribenhas, né, as Antilhas. Isso vai fazer com que ele ganhe uma fama muito expressiva na história até então. Bem, então, o Cristóvão Colombo, ele tentou ir a Portugal para tentar vender a sua ideia. Então, não se conhece qualquer documento dos arquivos portugueses que mencione o navegador na sua corte. O único documento em português que refere ao suposto salvo-conduto de João, né, de Dom João II, datado de 1488 e guardado no Arquivo Geral das Índias, cujo a autenticidade é, no entanto, duvidosa. O registro da presença de Colombo em Portugal é estabelecido a partir da biografia do seu filho, Fernando e da Las Casas. Né? Assim, o documento acerreto, né? No caso, que assinala a presença em Lisboa e na Madeira no verão de 1478, e indica que sua intenção de se deslocar para Lisboa em agosto de 1479. Bem, então, o Cristóvão Colombo, como um navegador, naquele momento, as ambições das maiores partes das coroas era romper com o monopólio comercial que existia, né, com as cidades itálicas de Gênova e de Veneza, vai fazer com que Cristóvão Colombo buscasse financiadores da sua proposta de navegar o mundo numa circunnavegação. Então, circulando o mundo, provando que a sua tese, né, de terra redonda seria plausível. Bem, então, o segundo filho de Cristóvão Colombo, Fernando,
Colombo chega a Portugal no episódio relacionado com este pirata Colombo, né? Então, conta Fernando que indo, né, Colombo nos navios mercantes genoveses, né, no caso em direção à Inglaterra, estes foram atacados pelos piratas, né, pelo pirata Colombo, o Novo por altura, né, no cabo de São Vicente. Havendo feroz combate, pois os navios iam armados, tendo ardido vários, né, então tendo perdido os vários. Então conta Fernando que Colombo salvou-se agarrando em um remo, né, chegando à terra muito assim, extenuado, reconhecido pela população, né, e recomposto, Colombo passou a Lisboa, onde sabia se encontrar em muitos dos seus compatriotas, né, de colônia genovena, então no caso desta cidade. Neste relato manifesto o erro, pois este combate, né, Colombo e o Novo ocorreu somente em 1486, quando Colombo já estava na esquadra espanhola. O episódio parece corresponder a um outro combatente, né, no caso do pirata Coelho, o Velho, em 1476. Logicamente que o caso do Colombo realmente tenha chegado desta forma a Portugal, teria estado a bordo de uma nau genovenha, então, né, e não acompanhado de piratas, como já se supôs. Bem, então, se os relatos realmente tratam do Colombo, como nós chamamos a figura histórica, ele não seria tratado como um pirata, mas sim como um comerciante genovês. Mas, né, como nós vimos a história, tem várias versões. E é difícil refutar essas ideias, porque tem poucas fontes escritas sobre o Colombo. A única coisa que nós sabemos sobre ele é que ele foi um ótimo navegante. Bem, então, em todos os casos, suponha-se que Colombo tenha vivido cerca de 9 anos em terras portuguesas, entre 1476 a 1485, para onde terá vindo 25 anos depois, ao atingir a sua maioridade. Este período da sua vida resume-se em suas viagens ao casamento e a um grande projeto que começou a se acalentar. Então, o projeto de chegar até um novo mundo. Então, nesta época, terá realizado algumas viagens de grande alcance de Lisboa, terá seguido com o resto da frota genovenha para que salvara o confronto com os piratas. Após essa se reagrupar e a se reforçar até a Inglaterra, e ao que parece além, pois ele mesmo diz que estando em Galway, né, no oeste da Irlanda, viu homens e uma mulher chegarem num tronco vindo, né, de Catai. Afirmou também ter chegado a Tule em 1477, comprovando que seu exemplo, né, que seu extremo sul estava a 73, né, graus ao norte. Então, no caso, no que é 63? Né? Então, sendo este último, é o que realmente é o valor correto. O que, apesar de que ser fevereiro, o mar não estava gelado, permitindo que os navegassem 100 léguas para além da ilha. Tem sido discutido de que fato chegou à Islândia, e parece ainda mais improvável tal prolongamento da viagem, cuja finalidade não se percebe. É possível que Tule de Colombo fosse Shetland, no caso, ou Ilha Feroe, no caso, muito mais meridionais. Né? Por outro lado, a latitude de Tule de Colombo aproxima-se mais da Islândia, e há provas de que, nesse ano, o inverno da Islândia foi muito mais suave do que o habitual. Bem, então, Colombo ele chegou até a região da Finlândia, né, no caso, né, da Islândia, né, em suas navegações no início da sua carreira, né, de navegador. Mas ele precisava de um incentivo desse contexto, que não veio pela corte de Portugal. Bem, e em julho de 1478, encontra-se nessa cidade, ao serviço da casa comercial de Ludovico Centurione e de Paolo de Negro, mercadores genovenhos, cujos herdeiros são citados no testamento de Colombo, em 1506, e de seu filho Diogo, em 1523.
por essa data, Colombo deslocasse de Lisboa à Ilha da Madeira, encarregado a comprar 2.400 arrobas de açúcar, que deveriam ser carregados no navio do capitão português Fernando de Palência. Para o efeito de negro, havia-lhe fornecido parte do dinheiro para a compra, sendo que o restante deveria ser checado, né, na ilha de Funchal, ao tempo da transação ser concretizada e da chegada do navio que havia carregado de açúcar, o que não aconteceu, tendo os vendedores se recusados a concretizar a transação. Embora suponha-se geralmente que Colombo teria vivido em Porto Santo por esta época, cerca de 1478, segundo Pereira da Costa, não é crível, né, que tal tenha acontecido, dadas as condições muito peculiares da ilha nesta época. Do mesmo modo, não se sabe aonde, ao certo, a viagem de 1478 a Madeira teria sido, e não as suas primeiras viagens àquele arquipélago. Bem, então, mesmo com todo o seu, né, com o seu auge, né, de navegantes, né, nós temos muitas histórias desencontradas de Colombo, principalmente dos seus primeiros anos como navegante. Então, o caso da transação do açúcar falhada acabou nos tribunais de Gênova, onde Colombo, então, com 27 anos, se encontrava no dia 20 de agosto de 1479, tendo prestado declarações na quantidade do testemunha do cidadão genovês. No dia 26 de agosto de 1479, Colombo embarcaria novamente com destino a Lisboa. O fato, né, de que o Tribunal de Gênova o considerara ainda o cidadão daquela cidade em agosto de 1479, permitiu supor que nesta data não estava ainda permanente estabelecida em Lisboa e seria ainda solteiro, de acordo com as informações de Las Casas. Então, que diz que o casamento, o estabelecimento em Portugal, levou ao que se foi considerado como cidadão português. Assim, terá sido apenas após a data de desposou Felipa Moniz, na época residente com a sua mãe no monastério, né, feminino de Santos o Velho da Ordem de Santiago, desde a morte de seu pai, Bartolomeu Perestrelo, no caso, cavaleiro da casa infante de Dom Henrique, e de ascendência presumivelmente italiana, né, de Placência, e de um povoadores do primeiro capitão donatário da ilha de Porto Seguro, o reconhecimento de Isabel Moniz, viúva de Bartolomeu Perestrelo, após a morte deste em 1457 em Porto Santo, junto com a sua filha. Neste mosteiro, deve-se certamente ao fato do mestre de Santiago ter sido amo de Bartolomeu Perestrelo. Então, desta união nasceu o único filho legítimo de Colombo, que se conhece como Diogo Colombo, depois de nomeado como, né, pela coroa espanhola como segundo almirante e vice-rei das Índias. Então, Colombo, ele vai ter essa vida bem, né, turbulenta em sua juventude, mas, né, com o passar do tempo, ele vai começar a firmar raízes na Península Ibérica, e isso vai fazer com que ele ganhe grande destaque naquele momento. Então, mais tarde, Colombo terá navegado em navios portugueses, pois fez uma viagem a Mina, cuja fortaleza apenas se constituiu em 1482. Algumas vezes menciona recordações de Guiné. Deve também ter conhecido as Ilhas Canárias, porque essa época juntou com seu irmão Bartolomeu, bom cartógrafo e construtor de esferas, ofício do qual ali vivia. Então, Bartolomeu era muito entendido da cosmografia e um bom marinheiro, embora não se saiba onde foi buscar esse conhecimento, sendo sempre colaborador leal à eficácia do navegador. Bem, então, Cristóvão Colombo, ele vai ter, né, também um grande apreço pelo seu irmão, né, o Bartolomeu, e com isso ele vai ter uma base científica do que estava sendo pregado naquele momento, onde o mundo estava se transformando de uma terra plana para uma esférica, abrindo novas possibilidades de ganho e principalmente confrontando as ideias vigentes no período.
Então, quais eram os planos de Colombo? Né? Então, o que Colombo pretendia fazer? Né? Então, qual era essa visão? Então, esse mapa ele foi intitulado a Colombo, que mostrava até então o mundo conhecido naquele momento, que era a África, a Europa, e, no caso, o que viria a acontecer depois da chegada, né, além do Oeste. Né? Então, o que eles iriam vir a descobrir, no caso, o Novo Mundo. Bem, então foi em Portugal que Colombo começou a conceber o seu projeto de viagem para o Ocidente, né, para o Ocidente, inspirado pelo ambiente febril de navegações, descobrimentos, comércio e desenvolvimento científico, que converteram a Lisboa na segunda metade do século XV, num rico e altíssimo porto marítimo e mercantil, da dimensão internacional. E Portugal, no país dos melhores, mais audazes e experientes marinheiros, com a maiores conhecimentos náuticos da época, por conta da escola de Sagre. Então, o projeto terá surgido não de forma repentina, mas gradual, provavelmente em colaboração de seu irmão Bartolomeu, após o processo de formação e maturação do projeto Colombo consistia em atravessar o Oceano Atlântico ao único conhecimento na época, no caso, em direção à Ásia. Então, o plano de Colombo era ir via a oeste e chegar à Ásia. Né? Então, e no caso, eles não tinham uma noção, ou teoricamente eles não tinham uma noção, do que eles poderiam encontrar. Lógico, eles poderiam ter encontrado várias ilhas de tamanhos consideráveis, mas eles nunca imaginavam, no primeiro momento, que eles tinham batido em um novo continente. Bem, então o historiador norte-americano Vigeland tentou demonstrar que Colombo apenas procurava alcançar uma destina ilha do Atlântico, mas não chegar às Índias, tendo alterado seu projeto após a descoberta que fez. Esta tese é normalmente descartada pelos historiadores colombianos de maior competência, já que para descobrir uma simples ilha não era necessário negociar tanavelmente com o monarca, né, promover a opinião de sábios e técnicos e exigir honras, né, e compensações tão exorbitantes, tratando-se de uma dúvida, de uma empresa nova, arriscada e de importância bem maior do que a expedição em comum. Bem, então, tem vários historiadores que pensam o seguinte: se Colombo ele queria justificar uma ilha que ficava no meio do Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, não fazia sentido, né, tanta necessidade de explicação, de apoio, de reconhecimento, porque afinal de contas, né, uma pequena ilha não faria tanto estandalhaço no mundo. Mas, né, nesse meio tempo, historiadores colombianos, né, que estudam a história de Cristóvão Colombo, vão, né, refutar essa ideia e principalmente tratá-lo como o herói da sua magnitude. Bem, então seu filho Fernando conta que o pai começou por pensar que os portugueses negavam já tão grande distância para o sul, poderia fazer o mesmo para o oeste, enumerando os fatores que os fizeram pensar a existência de terras no Ocidente, a esfericidade da Terra e a leitura de autores clássicos como Aristóteles, Estrabão e Plínio, que afirmavam a curta distância entre Espanha e África e a Índia. E mais provável, no entanto, é que tenha sido inspirado nesses autores, mas sim que tenha lido depois por forma fundamentar o seu projeto. Então, os supostos papéis do sogro que lhe teriam sido entregues por Isabel Moniz teriam juntado indícios materiais e com troncos de árvores e cadáveres de espécies desconhecidas arrastados pelo mar. Então, no caso, eles vão começar a pensar o seguinte, né? Então, o que o mar oferece para eles? Então, teoricamente, esses estudos oferecem que uma fauna desconhecida, né, que muitas vezes são trazidas pelo oceano, acaba, né, mostrando para o Colombo a possibilidade de que o mundo fosse realmente uma esfera, rompendo com a maior tese aceita naquele momento. E, finalmente, as notícias que obteve dos marinheiros que afirmavam ter encontrado terras ao oeste
e as várias tentativas para descobrir supostas ilhas no Atlântico, comuns por aqueles anos. Então, Colombo observou as suas viagens e permanência nas ilhas atlânticas. Isso indica, né, assim como as condições dos ventos e das correntes marítimas, a reconhecer a proximidade da terra firme e as rotas mais favoráveis, o que tudo apreendeu com a experiência portuguesa. Bem, então, Cristóvão Colombo em si, ele vai observar muito o que ele vai conseguir absorver dos navegantes portugueses e, com isso, construir o seu próprio modelo de navegação, conseguindo os objetivos mais importantes, que é descobrir um novo mundo. Bem, e a Casa de Castilha? Então, a partir do início de 1805, 1485, Colombo passa na cidade de Castilha, chegando a Córdoba, com a corte, né? Então, teve um caso amoroso no inverno de 1487 a 1488, com uma moça humilde de nome Beatriz Henriques, no qual nasceu no dia 15 de agosto de 1488, Fernando Colombo. A esta moça deixa Colombo no seu testamento a renda anual de 10 mil marivedes, né? Então, presumivelmente, como compensação pelos danos causados à sua honra. Em 1485 a 1492, Colombo permaneceu na Casa de Castilha, apenas abandonando a península em 1492, quando parte do porto de Palos, na sua primeira expedição. Então, em 1492, Colombo consegue o financiamento da rainha Isabel, né, de Castilha, e parte, né, para, né, a sua viagem para o Novo Mundo, nesse caso, chegando ao seu objetivo. Bem, então as 4 viagens de Colombo. Né? Então, Colombo ele realizou 4 viagens para o Novo Mundo. E essas 4 viagens vão dar a ele uma fama inimaginável até os dias de hoje. Bem, então na noite do dia 3 de agosto de 1492, Colombo partiu de Palos de la Fronteira, né, com 3 navios. Uma nau maior, Santa Maria, apelidada de Galega, e 2 caravelas menores, Pinta e Santa Clara, apelidadas de Ninha, né? Então, em homenagem ao seu proprietário, Juan Ninho de Moguer. Então, era o proprietário de Juan de la Costa, né, e do seu irmão Pison, Martim Alonso e Vicente Ianês, né, no caso, Ianês. Né? Então, mas os monarcas forçaram os habitantes de Palos a contribuir para a expedição. Então, Colombo navegou inicialmente para as Ilhas Canárias, que eram propriedade de Castilha, onde restabeleceu as provisões e fez reparos nas embarcações. No dia 6 de setembro, partiu a San Sebastião de la Gomera, para o que acabou por ser uma viagem de 5 semanas através do oceano. Bem, então, no primeiro momento, no imaginário de um jovem estudante de história, cá seria eu imaginava, né, nos primeiros anos do meu ensino fundamental, né, que o Colombo fez uma viagem sem escalas, né, então navegando do porto, né, de Palos, né, até a ilha de Santo Domingo. Mas na verdade o Colombo ele fez algumas paradas, algumas escalas, né, para de uma certa forma ou de outra restaurar as suas embarcações e também conseguir, né, providências, no caso, água, comida, entre outros elementos, até chegar ao Oceano Atlântico, na ilha de Santo Domingo. Bem, então a Terra foi avistada às 2 horas da manhã, no dia 12 de outubro de 1492, por um marinheiro chamado Rodrigo Triana, também conhecido como Juan Rodrigues Bermejo, né? Então, a bordo da Pinta. Colombo chamou a ilha da atual Bahamas de San Salvador, enquanto os nativos a chamavam de Guanajuani. Então, no caso, exatamente qual era a ilha das Bahamas é um assunto não resolvido. As convicções de que era São Salvador de Colombo, os indígenas que encontrou, os Nucaíns, né, e os Tanões e os Aruaques, eram pacíficos e amigáveis, fato que colaborou, né, para
a descoberta da região e fazendo com que Colombo não tivesse tantos problemas de realizar as suas anotações, levando as suas descobertas até a Europa. Bem, então, desde a entrada no dia 12 de outubro de 1492, no seu diário, Colombo escreve que eles, muitos dos homens que já vi, têm cicatrizes pelo seu corpo, e quando eu fazia sinais para ele para descobrir como isso aconteceu, eles indicavam que pessoas de outras ilhas vizinhas chegavam a São Salvador para capturá-los e eles se defendiam do melhor jeito possível. Acredito que as pessoas do continente vêm aqui para tomá-los como escravos. Então, devem servir como ajudantes bons e qualificados, pois eles repetem muito rapidamente o que lhe dizemos. Então, acho que eles podem muito facilmente ser cristãos, né? Eles poderiam ser convertidos ao cristianismo, porque eles parecem não ter nenhuma religião. Se for do agrado do nosso Senhor, vou tomar 6 deles em suas altezas quando eu partir, para que possam aprender a nossa língua. Observou que faltava de armazenamento moderno e armamento moderno e até mesmo espadas e lanças forjadas de metal eram vulneráveis à tática, escrevendo: eu poderia conquistar a totalidade deles com 50 homens e governá-lo como quisesse. Então, o Colombo, ele vai fazer uma avaliação aos nativos como povos que não tinham costumes modernos. Então, eles não tinham armas, eles não tinham como se defender. E isso vai ser um ponto que vai fazer com que eles fossem escravizados por povos nativos também da América Central. Né? Que a gente vai ver que, em alguns momentos, alguns povos navegantes das ilhas das Antilhas vão provocar esses intercâmbios. Bem, então Colombo também explorou a costa nordeste de Cuba, onde desembarcaram no dia 28 de outubro, segundo os próprios cubanos, o nome é derivado da palavra taino, né, de Kubanacan, significando um lugar central. E o litoral norte da Espanhola, no caso, no dia 5 de dezembro, né, daquele ano. Aqui, Santa Maria encalhou na manhã de Natal de 1492 e teve que ser abandonada. E foi, né, recebido pelo cacique nativo de Guacanagari, que lhe deu permissão para deixar alguns dos seus homens para trás. Colombo deixou 39 homens e fundou um povoado, né, de lá Navitá, no caso, né, Natal, lá Navitá, né, no caso do local do atual Molesan, né, Santi Nicola, no Haiti. Antes, né, de retornar à Espanha, Colombo também sequestrou entre 10 a 25 nativos e os levou de volta com ele. Apenas 7 dos 8 índios, né, nativos chegaram à Espanha vivos, mas eles causaram forte impressão, né, em Servilha. Então, no caso, Colombo, para provar aquilo que ele estava fazendo, ele trouxe alguns nativos, né? Ele levou os índios, né, para serem amostrados, né, mostrados na corte. E isso vai fazer com que ele ganhasse grande fama. Então, sua segunda viagem iniciou-se em 1493 com 3 naus e 14 caravelas. Nele avistou as Antilhas e abordou, né, a Martinica, rumou depois para o norte e alcançou Porto Rico. Foi a Espanhola, onde a pequena colônia tinha sido arrasada pelos índios, tendo ali deixado outro contingente de homens. Navegou para o ocidente e chegou a Jamaica. Nessa viagem, fundou Isabela, atual Santo Domingo, e a República Dominicana, a primeira povoação europeia no continente americano. Então, a primeira viagem dele foi de descoberta, de conhecer o que estava ali. A segunda viagem foi de fundar a primeira colônia. A terceira viagem partiu em 1498, com 6 naus, tendo chegado à ilha de Trinidad, né, e depois de uma atribulada viagem, rumando ao sul, chegou à grande terra que pensou ser a ilha, de que chegou às terras Gracias Léo Golfo de Paria, né, localizada à foz do delta do rio Orinoco, na Venezuela. Então, rumando ao norte, chegou a Santo Domingo, onde entrou em conflito com o governador
vindo ele e o irmão a ser presos, enviados para Castilha. Bem, então Colombo ele vai, né, usar da sua força, né, para tentar dominar aquelas ilhas, né, ou tentar, né, explorar com um pouco mais de êxito, mas ele foi, né, impedido pelo príncipe, né, pelos governadores, né, que foram enviados para Santo Domingo. E isso vai fazer com que ele se torne um prisioneiro da Casa de Castilha. A quarta viagem ele saiu de Cádiz com 4 naus em 1502, propondo-se uma vez mais chegar ao Oriente. Avistou a Jamaica e depois grande tempestade, né, ganhou a ilha de Pinhos, na Honduras. Né, avistou depois a costa da Nicarágua e a Costa Rica e o Panamá. Devido ao péssimo estado das naus, teve que regressar à Espanhola, onde voltou para Castilha, dando fim à sua carreira naval. Bem, então, Colombo ele vai fazer essas 4 viagens, entre elas a mais importante quando ele chega na América Central continental, no caso na região da Nicarágua, da Costa Rica e do Panamá, acreditando que teria chegado às Índias. Então, Colombo, muitos historiadores debatem isso, que talvez ele teria morrido acreditando que teria chegado nas Índias, mas esse fato nunca foi comprovado. Bem, então Colombo entrou para a história da Espanha como bravo desbravador, porém suas conquistas resultará em um conflito entre colonizadores e os nativos, causando um genocídio nunca visto antes pela humanidade. Bem, então aqui nós temos o túmulo, né, de Cristóvão Colombo na Espanha, e o Colombo ele vai entrar na história como um desbravador corajoso, desbravador, né, sem nenhum medo. Mas as suas descobertas também vão trazer vários impactos, principalmente para a população local. Então, depois da chegada do Colombo na América, inicia-se o processo de divisão do mundo entre portugueses e espanhóis, que será o tema do próximo vídeo. Bem, gente, então, né, deixo aqui para vocês, né, o meu agradecimento, né, já deixo aqui também a solicitação, se por um acaso você achar devido, né, então deixa aqui o seu like, né, também algum comentário, se você tiver alguma curiosidade sobre qualquer tema voltado a essa parte da história, né, então com isso eu agradeço a todos pela paciência, né, muito obrigado até aqui, né, e vamos aos nossos estudos. Muito obrigado.